dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando com um episódio do podcast Além da Luta e hoje vamos falar sobre somos alunos da turma Info 2M. Meu nome é Isaías Evangelista, eu tenho cabelos pretos pouco ondulados, tenho olhos verdes, tenho uma pele branca, tenho também 1,64 m de altura, e também minha idade é de 16 anos e a camisa que eu estou usando é o uniforme do IFRN, que é uma camisa predominantemente branca com detalhes verdes. Meu nome é Carlos, eu tenho cabelos cacheados, olhos castanhos, pele branca, estou usando o uniforme vermelho do IFPA para o intercâmbio e tenho 1,72 m de altura. Meu nome é Thiago Freitas, eu tenho 16 anos, eu tenho os olhos pretos, eu sou branco, eu estou usando a camisa do IFRN e o meu cabelo é preto e pequeno. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes não é tratado com certa relevância, mas que também não deixa de ser importante no mundo do jiu-jitsu. Para isso, meu amigo Carlos vai explicar sobre o contexto e sobre esse assunto. O tema que vamos trabalhar hoje é desafios de pessoas com baixa estatura no jiu-jitsu, lutando jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu. Para isso a gente vai entrevistar nosso amigo aqui, nosso convidado, Thiago Freitas, que treina jiu-jitsu há bastante tempo aí e vivenciou experiências e situações que influenciaram bastante na carreira dele, como lutador de jiu-jitsu, devido à estatura dele, A gente vai conversar, refletir um pouco e ver como que a estatura pode influenciar, no esporte de lutas assim como o jiu-jitsu. Para isso, vamos começar falando um pouco da história do jiu-jitsu, O jiu-jitsu tem origem no Japão e era utilizado pelos samurais como uma forma de lutar sem utilizar armamentos, Chegou aqui no Brasil por volta do século XX, e quem trouxe foi um mestre japonês, Mitsui Maeda, e ele conheceu Gaston Gracie, que era muito envolvido com esportes, etc. E ele ensinou, foi mestre dos filhos de Gaston Gracie, Carlos Gracie e Hélio Gracie. Juntos eles evoluíram as técnicas, e juntos formaram o que a gente conhece hoje como o jiu-jitsu brasileiro. E eles meio que espalharam essas técnicas aqui pelo Brasil, e o Brasil ficou tanto conhecido como é hoje, não só no Brasil, mas como no mundo todo, e é muito importante hoje mundialmente, tem campeonatos tanto aqui quanto fora, e é muito respeitado em lutas também como MMA, porque por vezes é muito importante uma finalização, estrangulamento, movimento de alavanca e mobilização, que são tão importantes nas lutas. Tiago, como é que foi o teu início no jiu-jitsu e em que momento tu tinha percebido que a sua estatura poderia ser um grande desafio para você? Quando eu comecei a treinar há 11 anos, não fazia muita diferença porque eu treinava com as crianças e todo mundo era mais ou menos do mesmo tamanho. Mas há mais ou menos 3 anos eu comecei a treinar com os adultos porque eu fiquei muito velho para as crianças. E fazia muita diferença, porque os adultos são muito mais pesados, são mais altos e têm mais força que eu. Sim. Tu começou a treinar com adultos por causa da idade, mas fisicamente era diferente. Como era essa? Tu pode contar como era essa experiência no dia a dia lá nos treinos? No aquecimento, por exemplo, no treino das crianças, era dê algumas voltas no tatame e faça algumas posições para aquecer. Já no treino dos adultos era tipo, faça 200 polichinelos, 200 abdominais. Tinha algumas pouquíssimas vezes que chegou a 400 abdominais. Aí era muito mais complicado. Aí, além disso, como eu treinava com os adultos e eles eram muito maiores que eu tinha que treinar com um amigo, por causa que se eu treinasse com adultos seria muito mais difícil de fazer as posições. Você sentia que o professor tratava você de forma diferente por causa da sua estatura e isso afetava a sua motivação? Na turma das crianças eu sinto que ele me tratava como qualquer outra pessoa, mas na turma dos adultos
eram professores diferentes. Se eu perguntasse alguma coisa para ele, ele iria me responder. Mas se eu não perguntasse, ele também não ia falar que eu estava fazendo a posição errada ou algo assim. Ele iria só me ignorar, basicamente. Como é que era treinar com apenas um amigo e não poder trocar de dupla com os outros? Isso acabava deixando tu isolado ou limitado no treino? Era muito ruim por causa que cada pessoa luta de um jeito, por exemplo. Então, uma pessoa que fica muito na guarda, eu já sei mais ou menos o que ela pode fazer. Então, depois de um tempo, eu meio que sabia o que o meu amigo já ia fazer e eu não tinha variedade na luta. Aí, eu não conseguia treinar tão bem como se eu tivesse outras pessoas. Além de que meio que você ficava dependente dele ir pro treino, né? Se ele não fosse pro treino, você meio que não tinha como treinar, né? Porque eu tinha que treinar com adultos, aí era muito ruim. Tu já teve algum caso de que tu já se machucou no treino por causa da diferença do peso e força? Não foi necessariamente por causa do meu peso ou da minha força, mas teve uma vez que um menino foi tentar passar por cima de mim, aí eu segurei ele e ele caiu em cima do meu tórax, aí eu fiquei sem conseguir respirar direito. E mais recentemente eu acabei machucando as costas e eu não conseguia ficar meio que agachado ou dobrar lá as costas. Eu só conseguia ficar com ela ereta. Qualquer coisa que não fosse ereta já machucava. No caso, tu teve que adaptar ou evitar algumas posições, né, com o tempo, né, na hora de por causa do seu porte físico? Sim, tem uma posição, por exemplo, que se chama arco e flecha. Nela você puxa perto do pescoço da pessoa na gola e puxa na perna e você tem que meio que afastar os dois. Aí quanto maior você for, mais fácil é para fazer essa posição. Então para mim era muito complicado essa posição. A graduação no jiu-jitsu é um marco muito importante, né? Eu fiz jiu-jitsu por um bom tempo também, meu pai fez, ele me levou pro jiu-jitsu, acho que com uns 3 anos eu comecei mais ou menos. Eu lembro que para mim era muito importante, né, essa parte da graduação. Eu lembro que se tinha graduação no dia e meus amigos ganhavam e eu não, eu ficava um pouco desmotivado, ficava um pouco triste, não tem mais coisa de criança. E como você se sentia vendo que os adultos, né, como você foi para a turma dos adultos, como é que você se sentia quando uma pessoa com menos tempo de treino que você já conseguia, sei lá, em um ano passar a sua faixa, né? Porque nas faixas do jiu-jitsu, no adulto, da branca você vai para azul, mas nas faixas de criança você é um longo caminho para chegar lá, né? Então uma pessoa com menos tempo de treino já estava numa faixa mais avançada que você. Como você se sentia com relação a isso? Era muito desmotivante e triste, porque eu podia estar treinando há, sei lá, 10 anos ou 11 anos e a pessoa passava direto por mim em um ano, mesmo que a minha técnica fosse melhor que ela, mas só pelo fato da minha faixa ser de criança, ela já passava direto por mim. Além disso, tinha algumas pessoas que quando entravam no tatame só me ignoravam por causa da minha faixa às vezes. Cara, essa parte de ignorar, seja pela faixa, ou seja pela estatura, eu acho que, além de muito desrespeitoso, vai meio que contra os princípios do jiu-jitsu, né? A filosofia do jiu-jitsu, de humildade, respeito, e eu acho que não sei, não captaram a essência do jiu-jitsu, talvez. Faltou um pouco de respeito, só. Mesmo que alguns vinham me cumprimentar depois, a desculpa deles para não terem me cumprimentado é que eles não tinham me visto. Mas isso é impossível porque o tatame é muito pequeno. Além disso, a minha faixa ela chamava muita atenção porque era a única faixa verde. Outra coisa também era na graduação. Na turma das crianças, a cada 15 dias, a cada 15 aulas, você ganhava um grau. Se você treinasse 15 aulas, você ganhava. E para passar de faixa, quando você tivesse os 4 graus, você fazia as 15 aulas e passava de faixa. Já na turma dos adultos, não. O professor dava grau quando ele tivesse vontade. Se ele não tivesse vontade de dar grau hoje, ele não dava.
Se ele tivesse, ele dava pra tipo 5 pessoas de uma vez. Aí não fazia sentido. Aí eu pensava, eu tô treinando para que se eu não avanço de faixa? Aí quando eu cheguei lá, eu tava na faixa amarela com preta. Aí eu fiquei um tempão sem ganhar grau. Aí eu passei da amarela com preta, com 2 graus, direto para laranja. Sendo que na teoria eu deveria ainda ter ganhado 2 graus e a faixa amarela, laranja com branco. E depois da laranja com branco, depois da laranja eu fui direto para verde. Mas eu teria que ter passado pela laranja com preto e pela verde com branco. Mas eu não passei. Tu tinha comentado que algumas pessoas te ignoravam, alguns adultos te ignoravam, até nos cumprimentos. Isso acabou afetando, impactando tua autoestima lá na academia? Não impactou, mas eu achava muito desrespeitoso isso. Sim. Muito chato. Como o Carlos disse, vai contra os princípios do jiu-jitsu. Durante a luta, tu já passou por algum momento em que tua técnica não era suficiente porque o adversário era muito forte ou pesado? Como é que tu conseguia lidar com isso, com esses problemas? Teve um exemplo recente que eu estava tentando fazer um mata-leão numa pessoa e eu não consegui finalizar ela. Aí quando acabou a luta, eu fui perguntar para ela o que eu estava fazendo de errado, porque ela era melhor que eu. Aí ela disse que eu não tinha feito nada de errado, que eu tinha feito a posição perfeita, mas eu não consegui finalizar ela porque eu não tinha força e a pessoa era bem mais forte que eu. Depois de termos falado tudo isso, né, todas essas dificuldades, todas essas adaptações que você teve que fazer para se encaixar, né, nesse esporte, sendo uma pessoa mais baixa, então apesar de todas essas dificuldades, o que te motivava a continuar treinando, né? Eu continuava treinando por causa que eu gostava do esporte mesmo. Mas recentemente o meu amigo teve que parar de fazer no horário que a gente fazia, aí era basicamente inviável eu continuar. Porque os adultos continuam sendo, mesmo agora, eles continuam sendo muito maiores e mais fortes que eu. Aí ficaria muito ruim de fazer sem ele. Esse foi o nosso bate-papo sobre as dificuldades de uma pessoa com baixa estatura no jiu-jitsu. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês e tenha sido construtivo. Esse foi o Além da Luta e até o próximo episódio.